Que o Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre, no meditar de sua palavra. Amém. Irmãos, nós queremos fazer a leitura do texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 a 7. Capítulo 5, versículos 1 a 7. E é nesse texto, baseado nesse texto, que nós queremos ter a mensagem desta noite. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Podemos pensar aqui e dizer que nestes versículos do capítulo 5, o pregador dá alguns conselhos para nós. E o primeiro conselho é: guarde o pé. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Interessante este guarde o pé. E ele diz em que momento específico você deve cuidar ter mais zelo no cuidar dos seus pés. Ele diz quando entrar na casa de Deus. Quando entrar na casa de Deus. Mas o que de fato seria esse cuidar o pé, ou guardar o pé? Nesse contexto, o pregador ele chama a atenção e está se referindo especialmente à hipocrisia. Está chamando a atenção à hipocrisia na presença de Deus. Eu penso que cada um de vocês sabe o que é ser hipócrita. É dizer uma coisa na frente, mas lá atrás diz outra, ou dizer que acredita em Deus, mas o coração não acredita em nada. Fingir que está adorando ao Senhor quando entrar em sua casa. O louvor e a adoração devem ser sinceros. Em outras palavras, adorar em espírito e em verdade. Esses sacrifícios de tolos que fala o versículo aqui, ele está se referindo especialmente porque no Antigo Testamento, para alguém oferecer um sacrifício pelos seus pecados, tinha que ser o melhor novilho que ele tinha do seu rebanho. E não pegar aquele novilho doente, aquele novilho que tinha uma perna quebrada, ou aquele novilho que estava desnutrido do rebanho, e oferecer a Deus. Isso Deus aqui, o pregador chama de sacrifício de tolos, porque estão enganando a si mesmos. Eles não estão enganando a Deus, porque Deus conseguia enxergar que esses sacrifícios não eram sinceros.
mas as pessoas estavam enganando a si mesmos. Irmão, esse conselho é extremamente importante em nossos dias. Guardar o pé na presença de Deus. Guardar o pé. É interessante até mesmo pensar o que faz com que tentemos enganar a Deus. O que faz com que o ser humano tente enganar a Deus? Se nós cremos que Deus conhece cada um de nós, Ele sabe exatamente o que cada um de nós está pensando e sentindo nesse momento. Por que nós tentamos enganar a esse Deus de poder? Vamos analisar alguns momentos em que não estamos guardando o pé na presença de Deus. Vamos pensar um pouco quais são os descuidos que a gente tem. Quando não há arrependimento verdadeiro, confessemos os pecados apenas da boca para fora. Mas lá o coração, ele não se dobra na presença de Deus. O coração não admite o seu pecado. Tentamos fazer Deus de bobo, achando que Ele não nos conhece. Até mesmo que a Bíblia aponta como pecado, por causa da opinião popular, muitas vezes queremos fechar os olhos. O que o mundo diz que não é pecado, os cristãos muitas vezes querem fechar os olhos para não se incomodar. A mente então começa a ficar confusa. E aí há um choque grande de realidade entre o que Deus diz e o que o mundo diz. E eu quero lembrar alguns pecados que talvez para o mundo isso já não é mais pecado. Idolatria, tomar o nome de Deus em vão, desprezar a palavra de Deus, isso não é pecado. Não é pecado falar contra Deus. Desrespeitar pais e autoridades, odiar é matar. Ter relações fora ou antes do casamento, ou relações de mulher com mulher, homem com homem, parece que isso não é mais tão pecado como Deus diz que é, porque o mundo diz que o que importa é se amar, é ser feliz. E Deus, deixe Deus para lá. Deus aceita tudo, afinal Deus é amor. E aí nós começamos a confundir a cabeça e muitas vezes a praticar certas coisas que não conseguimos reconhecer como pecado. Homem com homem, roubar, falar mal dos outros, cobiçar. Sejamos sinceros, irmãos, no arrependimento. Porque quando eu não sou sincero, eu não estou guardando o pé na presença de Deus. Outro momento, quando não há fé em Deus. A boca fala de Deus, mas o coração está muito longe de Deus. O que se fala não se vive. Entre o que se confessa e o que se vive há um abismo muito grande. Eu sei que nós somos pecados, que nós somos fracos, e nunca ninguém falou que nós somos santos a ponto de não praticar nenhum pecado. Mas qual é o Deus que nós adoramos? Qual é o Deus que servimos?
Muitas vezes, então, é mais fácil se servir de Deus, porque quando me convém eu procuro a Deus, mas logo depois eu esqueço de Deus, porque Deus ele é assim, Ele te atende, mas depois Ele não se importa que a gente vire as costas para Ele. Outro momento, quando participamos da Santa Ceia apenas por costumes, porque o avô foi, meu pai foi, agora eu tenho que ir. E a gente vai na Santa Ceia, mas muitas vezes nem reflete o que está acontecendo ali. Nem acreditamos que Jesus está presente de forma sobrenatural quando recebemos o pão e o vinho. Não, Jesus não está aqui. Isso aqui é só um costume, é um ritual. É só um simbolismo da presença de Cristo. Mas não é simbolismo. Cristo disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, quando lá fora a gente prefere continuar levando uma vida de pecado e participa da Santa Ceia e não tem nenhum propósito de mudar de vida, nós não estamos guardando o pé na presença de Deus. Nós estamos nesses momentos sendo tolos, achando que nós enganamos a Deus, mas nós estamos enganando a nós mesmos. Quando dentro da igreja somos uma pessoa, mas lá fora não somos o sal da terra e luz do mundo, nós não estamos guardando o nosso pé. Na questão da oferta, sejam generosos nas ofertas. Oferta do cristão é de gratidão. O ofertar a Deus, inclusive antes de pensar em dinheiro, se você não entregar a sua vida em suas mãos, a sua oferta de dinheiro não fará sentido para Deus. Porque Deus também quer o que nós, na nossa visão, é mais precioso do que tudo, que é a vida. E se Deus não tem, se nós não queremos dar a nossa vida a Deus, dar as primícias, não o resto. E aqui observamos duas coisas na questão da oferta. A primeira parte: jamais cheguem a Deus dizendo: Senhor, foi o que me sobrou, então eu trago na sua presença. Deus não se agrada de resto. Deus quer a primícia, a primeira parte. E o que está muito envolvido com isso, que é o ponto 2, é uma oferta generosa. Aqui eu não estou falando de valor, mas eu estou falando de um percentual daquilo que você ganha, independentemente de valor. Porque quando nós vamos para o que um ganha, às vezes ele oferta R$20, ele está ofertando muito mais do que aquele que deu R$1.500. Então nós estamos falando de tomar uma decisão, mas não em termos de valores, mas em termos de percentual. O que o meu coração quer ofertar ao Senhor? Este guarde o pé serve para nós hoje. Em Cristo nós somos transformados para não seguir o caminho da hipocrisia, da falsidade, do engano, da mentira. Somos convidados por Deus para guardarmos os nossos pés em Cristo Jesus. De que forma nós fazemos isto então? Crendo nele, crendo em Deus, de fato e de verdade. Em Cristo não precisamos ter medo do Pai Celestial.
Em Cristo nós não precisamos ter medo de Deus. Nós podemos estar com os pés guardados na presença do Senhor. Em Cristo Jesus que Deus fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele diz isso em Cristo, mesmo que tenha escrito lá no Salmo, no Antigo Testamento, mas é em Cristo que isto acontece. E no versículo 2 e 4 vem outros conselhos exatamente e extremamente importantes. Vejamos: que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Nós temos nesses versículos 2 conselhos. Primeiro, que a sua boca não se precipite em pronunciar uma palavra diante de Deus. E eu lembro a vocês que existem 3 momentos da nossa vida que nós temos que cuidar ao abrir a boca na presença de Deus. Primeiro momento, quando nós estamos muito alegres. Se vocês já repararam, quando nós estamos extremamente alegres, nós facilmente prometemos coisas que depois não vamos cumprir. Nós prometemos o mundo e o fundo. Outra situação, quando estamos muito tristes. Na tristeza, porque para aliviar a dor que estamos sentindo, nós negociamos com Deus. Nós queremos fazer um negócio com Deus. Para que Deus nos livre daquela aflição, nós então vamos negociar com Deus. E ali nós corremos um sério risco de prometer coisas que depois estão muito longe de nós e se tornam palavras e promessas vazias. E o outro momento, um momento de ira. Cuidado com aquele momento quando o sangue vem todo para a cabeça e a gente não consegue pensar direito. E a Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Então cuidem com o momento da ira, porque o momento da ira nós também podemos falar coisas extremamente ofensivas que nós não vamos dar conta de fazer depois. A questão do voto com Deus é algo realmente interessante. Ninguém é obrigado a prometer para Deus. No entanto, se fez uma promessa, trata de cumpri-la o quanto antes. Fazer um voto e não cumpri-lo torna a pessoa culpada de traição e perjúrio, isto é, simplesmente mentir para Deus. Quantas vezes corremos este risco? Quantas promessas nós já fizemos a Deus? Algumas promessas, eu fui testemunha de alguns irmãos, mas depois não conseguiram cumprir. Então, quando faça uma promessa para Deus, lembre que esta promessa tem uma testemunha que é fiel, que é o Espírito Santo. E esse Espírito não engana ninguém. No entanto, percebemos o quanto Deus é fiel. Se nós somos infiéis em muitas promessas que fizemos, Deus continua sendo fiel na sua promessa, mesmo que para isso Ele teve que levar o seu filho para a cruz. Mesmo que para isso Ele teve que ver o seu filho lamentar, sangrar, morrer, ser sepultado. Ele foi fiel em sua promessa em todos os momentos. E ainda bem que temos um Deus fiel, um Deus que jamais foge daquilo que Ele promete. E eu quero lembrar
3 promessas que Deus faz de uma forma especial. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma promessa fantástica de Deus. E ela está presente todos os dias na nossa vida. Todos os dias, e esteve agora há pouco, quando cantamos o pedido de perdão a Deus. Segunda, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês possam suportar. Ele diz assim: olha, a carga que eu colocar sobre vocês será uma carga suportável, pesada, mas suportável. Eu nunca vou colocar sobre vocês uma carga para destruí-los, mas para que vocês aprendam a confiar nele. E a outra promessa: ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Essa promessa é fiel. E Deus, porque quem faz essa promessa é fiel. O caminho, irmãos, para uma vida saudável vem das 2 orientações do nosso texto que estão no primeiro versículo aqui, que ele diz: guarde o pé e em seguida chegar-se para ouvir é melhor. Guardemos o pé com fidelidade a Deus e ouçam o que Deus diz. Mas ouçam mesmo. Não é aquele ouvir que a gente escuta e diz: mas o que foi que ele disse mesmo que já me escapou? É ouvir, é guardar. Esse ouvir não é aquele que entra num ouvido e sai no outro, mas é aquele guardar no coração e na alma as palavras de Deus. E para nós, não faz diferença o que o mundo diz sobre Deus. Para mim não faz a menor diferença. O que o mundo diz, em primeiro lugar, porque eles não creem em Deus. Então a opinião deles sobre Deus, para nós, não pode nos afetar. Cada um tem a liberdade de seguir o caminho que quiser. No entanto, o caminho que jamais irá mudar, pessoal, e permanecerá, é o caminho que Deus aponta. E o versículo lá no final ele diz assim: portanto, tema a Deus. E o caminho é este, é Jesus. Se você está nesse caminho, não saia dele, não fuja dele, permaneça nele, continue nele. Vai ser difícil? Sim, mas você tem a presença desse Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Que o nosso coração permaneça firme nesse caminho que o Espírito Santo colocou em nossos pés, colocou os nossos pés no caminho do perdão, da vida, da salvação. Não saiamos dele e cuidemos dos nossos pés. Que cada manhã ouçamos o que o nosso Deus diz ao nosso coração e creiamos nele, porque ele é fiel. Amém.